Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais uma live, hoje da série Pelas Vidas de São Paulo. Então a ideia é a gente falar um pouquinho de combate às desigualdades, comentar alguns dos pilares do nosso manifesto também, e temos uma convidada super especial para a gente falar também sobre renovação política. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a relação da política com as desigualdades. Ou seja, basicamente a gente tem um ciclo meio vicioso, sabe? De concentração de riqueza e de concentração de poderes. Então é um pouquinho disso que a gente vai discutir hoje e como a renovação política ela pode ser importante para a gente quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo de mais riqueza e concentrada e mais poder concentrado. E a renovação ela pode acontecer de várias formas, né, gente? Vou dar alguns exemplos, né? O que a gente vai começar a discutir aqui hoje são os diversos tipos de mandatos, por exemplo, que existem. Mandato. O que é um mandato, né? Bom, quando um político ele é eleito, ele tem um mandato por um período de tempo dentro da democracia, né? E aí, geralmente ele é eleito, então ele é o cara ou a mulher representante da população. E a gente tem hoje mandatos coletivos, mandatos compartilhados, mandatos itinerantes e participativos e também mandatos de conselhos políticos, ou seja, tem diversos mandatos temáticos também, ou seja, né, gente, tem uma variedade muito grande e assim, são muitas coisas que a gente não discute muito, sabe? Então, meio que a ideia dessa live é a gente falar sobre todos esses temas e que isso... Você vê uma coisa assim meio política, né? Nossa, mandato coletivo, etc. Como que isso contribui para a gente combater desigualdades? Para a gente promover uma maior justiça social? Basicamente, todas essas inovações, vocês devem imaginar que elas não são feitas por quem está há muitos anos... a Maria já mandou, tenho dúvidas de que é cada um. Eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas, o que eu só queria dizer para vocês antes de explicar esses tipos, é que muitas pessoas não sabem, às vezes... que assim, esses tipos de inovações não são as pessoas que estão na política há 500 anos que vão fazer, sabe? Esses tipos de mudanças, de transformações, de propostas diferentes, geralmente são pessoas que estão tentando ocupar a política para transformar. Ou seja, eu uns anos atrás, teoricamente há 2 anos atrás, criei uma campanha para justamente falar dessa política antiga. Não é do ponto de vista de idade não, viu, gente? Não é querendo assim falar, não, política tem que ser feita por jovem. Não é só isso. Tem que ter mais jovem, tem que ter mais mulher, mais pretos e pretas. Toda a diversidade do Brasil tem que estar representada. E acho que a Mônica acabou de entrar, então deixa eu me concentrar aqui para colocar ela e a gente já continua esse papo, porque às vezes dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. Pra ver se vai dar certo essa conexão. Enfim, e aí assim, a política atrasada, ela mantém a sociedade no atraso. E isso não tem a ver necessariamente com a idade das pessoas que estão lá, mas sim com as práticas políticas. E por isso que a renovação é tão importante para que a gente consiga promover transformações sociais que a gente tanto precisa. E acho que temos a Mônica aqui. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Malu, muito prazer. Você estava falando que não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo e eu aqui toda maluca enrolada nos fones ainda, mulher. Eu Calma aí, tava, porque aí você começa ajustando a a live, luz e o fone. é muita coisa. É a luz, tem que fixar o comentário. É o copo d'água, ó, gente. O copo d'água que tem que pegar para deixar aqui do lado, porque às vezes dá uma No engasgada. meu caso ainda tem filho, daqui a pouco é criança que passa correndo por aqui, dá um oi para vocês. A gente está em quarentena em casa. Não tem jeito, né? Aqui em casa eu me tranco no quarto no momento da live, mas às vezes já aconteceu de baterem, abrirem a porta no meio da live. Mas acontece, né, gente? Estamos em casa com a família, as crianças elas vêm mesmo, elas querem a mãe, elas pedem coisas. Já fiz uma live com a Antônia Pellegrino, porque aí o filhinho dela tava aparecendo pedindo a janta. Então, e a gente teve que encerrar mais cedo porque ele tava com muita fome. Então foi muito engraçado. E acontece, né, gente? Live é isso, é ao vivo. E é uma conversa mesmo, Mônica. Prazer todo meu. Estou muito feliz de poder te ouvir um pouquinho. Eu estava aqui adiantando um pouquinho os temas que a gente vai discutir aqui hoje, antes de você chegar, dando uma aquecidinha. E eu comentei com as pessoas que estavam aqui, até o pessoal perguntou, dos tipos de mandatos diferentes que existem hoje.
né? Então eu expliquei, bom, mandato, quando um político ou uma política se elege, ele tem um período de tempo que ele vai exercer aquele cargo, aquela função, então um mandato. E os mandatos, eles podem ser os tradicionais, individuais, o cara foi eleito, está lá representando a população, ou eles podem ser mandatos coletivos, mandatos compartilhados, mandatos temáticos, mandatos de conselho político, mandatos itinerantes, participativos. Enfim, tem diversos tipos de mandato e com certeza a sua atuação junto com a bancada ativista são uma grande referência. Acredito que uma quebra, uma mudança, o começo, uma mudança de paradigma e uma representação do que é renovação política na prática. E aí, Mônica, queria mais uma vez te agradecer e pedir, se você puder começar essa live contando um pouquinho de como que surgiu a bancada ativista e quando que vocês tiveram a ideia de falar, não, a gente quer ocupar a política através de um mandato coletivo. Explica um pouquinho pra gente, que o pessoal estava perguntando e é muito bom explicar e ampliar essa ideia. Malu, obrigada pelo convite, desculpa pelo atraso, e você estava falando, então eu vou pegar um pouco do seu gancho. Na verdade, a nossa democracia brasileira, no meu ponto de vista, ela é de baixa qualidade. Ela ainda não existe para a sua essência, né? Que é mediar o conflito entre a pluralidade social. O Brasil é, por exemplo, um país plurinacional. A gente tem centenas de nações indígenas dentro do país. A gente tem muitas comunidades quilombolas, comunidades tradicionais com formas econômicas próprias, por exemplo. A gente tem as periferias e as favelas, que tem toda uma dinâmica diferente. A gente tem diversas religiosidades, a gente tem raça, a gente tem gênero, a gente tem credo. A gente tem classe como divisor social, há um enorme abismo entre as classes sociais, entre as famílias mais ricas e as famílias mais pobres no país. Isso não se expressa no parlamento, não está presente no cotidiano, no debate político. Hoje, infelizmente, a nossa justiça eleitoral também responde a essa realidade. Mandato é só quando uma pessoa vai lá, coloca o seu CPF, concorre, vence a eleição e a justiça só entende esse modelo. O parlamentar tem um mandato. Todo o resto é gente maluca como nós, ou tensionadas e necessitadas, que criam alternativas dentro dessa estrutura. A gente chama de hackear, eu chamo de tecnologia do precariado. Considero justo? Não considero justo, mas é o necessário e urgente. No nosso caso, por exemplo, o mandato coletivo diverso e plural da bancada ativista, ele é diferente de todos os outros. Eu conheço alguns temáticos, coletivos de mulheres, coletivos de ambientalistas, todos juntos compartilhando o mandato. O nosso é plural. Tem indígenas, negros, negras, mães, crianças, tem a pauta da saúde, tem a pauta LGBT, tem a pauta ambiental, tudo isso morando no mesmo mandato ali, compartilhando. É até uma bagunça no dia a dia, viu, Malu? A gente tentando se entender, priorizar as coisas, etc. Do modelo do nosso, a gente fez muito por necessidade. É importante falar. Nós somos menos de 1% nos parlamentos. Nós, mulheres negras, vulneráveis, indígenas, a Shirley é a primeira da história a pisar naquele lugar, a codeputada Shirley Pancará. Tem a segunda da história no Congresso, que é a Joênia. A segunda da história, num país que é indígena. Então, nós continuamos sendo 1%. Eu, quando fui fazer campanha, primeiro quando me surgiu o convite, todos nós já éramos ativistas de longa data e etc. Quando a bancada ativista, que é um movimento, convida a gente para participar da eleição, por achar que essas pessoas que estão formulando novas formas de vivência, organizando a sociedade no asfalto, precisam ocupar os parlamentos, eu recebi o convite com medo. Eu me assustei e falei assim, vocês são malucos, como é que eu vou fazer uma candidatura? Quem é que vai pagar o meu aluguel? Começa daí, Malu, quando a gente está falando de colocar vulneráveis na política. Eu era uma trabalhadora que ganhava o mínimo necessário para minha vida, para o meu filho. Para fazer a eleição ia ter que abrir mão do meu emprego, e quem é que ia pagar o meu aluguel? É a primeira pergunta. Depois eu não vou ganhar e vou ficar desempregada, e quem é que vai sustentar a mim e ao meu filho? São perguntas sérias a se fazer quando a gente está falando da ocupação de periféricos na política. E fazer coletivamente foi necessário para que a gente pudesse adicionar as nossas economias e toda a economia de todo mundo, 9, nós fomos 9,
co-deputados, co-candidatos juntos, deu R$ 26.000. A nossa campanha custou R$ 26.000. E com muita vaquinha também, centenas de pessoas doando 10, R$ 20, a gente acumulou R$ 26.000, que foi o dinheiro que a gente usou. As codeputadas cuidaram dos meus filhos. Os codeputados me ajudaram a pagar as contas. Todo mundo a gente também hackeou, porque eles puderam continuar trabalhando enquanto eu me afastei, porque só eu ia colocar o CPF na urna para a justiça ia reconhecer apenas eu. Então, eles puderam continuar trabalhando e me ajudaram. Então, é um cenário muito difícil. A estrutura política é um código. Tem que pagar contador, tem que pagar advogado e etc. É um código muito fechado para as pessoas vulneráveis. E a vulnerabilidade, a vivência na política, para mim, ela é tão importante quanto a evidência. Seria ótimo se a gente tivesse política baseada em evidência. Se a gente tivesse pesquisa, dados, baseando as decisões políticas, coisas que já não é realidade na atual conjuntura brasileira. Mas vivência também é importante. A história, a vida dos indígenas é importante nesse lugar. Dos favelados também, dos negros e negras e etc e tal. Só que algumas vivências não cabem na estrutura econômica para as eleições. Então, por isso que a gente fez, não surgiu de nós, foi uma ideia de um movimento social que vai fazer novas eleições esse ano, de novos ativistas. Eu sou entusiasta, tem que expandir, coletivos compartilhados ou individuais. Diferença: coletivo, nós somos horizontais. No nosso mandato, nós somos horizontais. Eu não sou chefe de ninguém, né? Nós 8, hoje, uma pessoa saiu, nós 8 tomamos as decisões de conjunto. A gente discute no gabinete, briga pra caramba no gabinete para decidir como é que a gente vai votar, como é que a gente vai se posicionar. A gente compartilha tudo. Meu salário, a gente compartilha. Uso do carro oficial, a gente compartilha. Advogado, comunicação, todo mundo trabalha porque não tem assessor, porque nós somos muitos, então não tem assessor para tudo. A gente faz prestação de contas, a gente atende o telefone. Às vezes você liga no gabinete, eu falo, gabinete bancada ativista, Mônica, e as pessoas falam, deputada. E eu falo, não, aqui todo mundo reveza no atendimento do telefone, porque não tem secretária recepcionista. Então, nosso mandato, ele é coletivo. Nós somos iguais e horizontais. Tem o compartilhado, que uma figura vai lá, se elege, eu assisti alguns, e tem espécie de um conselho, né? Um coletivo temático de alguma coisa que ajuda, que aconselha, que traz temáticas, necessariamente não são trabalhadores do gabinete e necessariamente não são horizontais, né? A pessoa tem autonomia de vetar ou não ideias. E tem os individuais normais, mas tem diversos modelos. O nosso é coletivo. Depois a gente tomou um susto quando venceu. A gente achou que a gente ia... A gente, desde o início, sentiu que estava grande. Panfletando nas ruas, as pessoas reconheciam. Teve muita curiosidade, que também abriu espaço na imprensa pra gente. As pessoas já tinham visto. Ficavam curiosas também quando a gente falava, vai ser um mandato coletivo de multipautas, de multiativistas e etc. As pessoas falavam, mas o que é isso? Me explica mais. A gente sentia que ia ser grande, mas olha o grande que eu mirei. Se você perguntasse para mim no último dia, quantos votos vocês vão fazer, Mônica? Eu falava, a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai fazer 12.000 votos. 149.000 votos a gente fez a partir de muita força militante, de muita esperança coletiva, e eu acho que é a partir do diagnóstico também da sociedade de que é preciso radicalizar a democracia brasileira, que esse modelo não nos basta e que a gente precisa formular outros métodos para que as pessoas consigam acessar os espaços de decisão. E eu acho que a gente foi fruto disso. Então agora estamos lá, 1 ano e meio de enfrentamento, 1 ano e meio de muita discussão, de muito debate, de muita produção legislativa e vendo os frutos disso nascer. Eu acho que só no PSOL esse ano vão ter 70 candidaturas como as nossas. A direita também vai ter coletiva. Eu tenho várias críticas de coletivo se tornar marca, brand, selo, as pessoas fazerem só para ter um diferencial, como a renovação. Você falou que a gente é símbolo da renovação em 2018, na nossa eleição. Eu já achava que a renovação política já tinha virado brand, sabe? Tinha um monte de gente que tentava usar a marca. Eu sou fruto da renovação porque é jovem, ou porque é candidato pela primeira vez,
ou porque aposentou o pai e quer ficar no lugar dele, né? Filho de político tradicional. Mas o que que é a renovação? A gente fez coletivo porque a gente acha que a democracia não nos cabe, mas também porque foi o que nos coube, o que foi necessário. Eu não considero hoje justo, viu? Eu fico observando o dia a dia da luta da Shirley de novo, Shirley Pancaraco, a deputada indígena, e só o tamanho das tarefas que a Shirley tem de centenas de anos de opressão dos povos indígenas, de invisibilização dos povos indígenas do estado de São Paulo, que são muitos, e a gente nos fala dele. Shirley merecia um gabinete todinho dela, uma estrutura todinha dela, tempo para falar. Toda vez que a gente vê que a Shirley não consegue avançar porque nos falta abraço, advogado, dá uma dor no coração de falar, poxa, a gente só pode fazer isso, a gente precisava de mais espaço. Não é justo apertar todo mundo para caber. Nós estamos felizes de estarmos aqui, com a esperança e a oportunidade que nos foi dada. Mas eu preciso aqui colocar esse ponto de vista, né? Não é fazer por fazer, não é vazio. Para a gente foi uma necessidade triste, mas também a pluralidade, a latente também era necessária aquele espaço da Assembleia Legislativa. Mas a gente tem muito que discutir ainda. Muito. Nossa, Mônica, é muito legal te ouvir. Foi passando um filme na minha cabeça de várias coisas, né? Porque eu venho da periferia de São Paulo, eu moro aqui na Vila Mazei, fica próximo ao metrô Tucuruvi, que é a primeira e última linha da Estação Azul, referência pra galera. E assim, quando eu era adolescente, imagina, eu nunca nem sonhava que eu estaria um dia trabalhando, enfim, sendo ativista política, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também. E eu sempre trabalhei relacionado com coisas de moda. Então, era uma lojinha aqui na Zona Norte que eu ajudava, um brechó, com costura, sempre isso. Até que quando eu tinha 17 anos, eu consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada como vendedora de roupas em uma loja lá na Galeria do Rock. E assim, pra mim foi a coisa mais feliz da minha vida, porque era o sonho da minha adolescência. Eu já não tinha muito essa perspectiva de que, através do estudo, vestibular, eu sabia que eu não ia passar. Eu achava que aquilo não era pra mim, que meu caminho era trabalhar, entendeu? E aí, quando eu Sua consegui, carteira foi registrada aos 17? Você começou com que idade? eu comecei a trabalhar com bicos e freelancers mais ou menos com 15 anos, um pouquinho menos. Sabe? Eu Tipo, também, por uma aí. coisinha Muito assim que nova, você vai né? fazendo no bairro, que vai aparecendo. E aí, com 17, eu comecei na Galeria do Rock, a carteira assinada. E assim, foi nessa época que me veio, então acho que agora eu posso, né, estudar, vou atrás de uma faculdade que eu consiga pagar. E atrás de uma bolsa de estudos. Eu acabei indo atrás e consegui fazer minha primeira faculdade, foi em moda, na FMU. Eu escolhi esse curso porque eu falei, tá, o que eu sei fazer? Aí eu pensei, falei, bom, acho que moda é uma coisa que eu entendo. E você vê, eu tô contando essa história porque quando você falou da sua também e o quanto a política não é pra gente, sabe? Ninguém na minha família nem falava de política, sabe? Era uma coisa. Minha Sim, mãe, ela vem com histórico da ditadura, sabe? Os meus pais. Falar de sim, política em casa, cuidado com o que você fala. Ainda tem essa percepção, sabe? Não confia muito, não fala muito. Então eu cresci nesse sim. ambiente. E eu só fui adquirir consciência, assim, política e social quando eu saí da bolha, sabe? Eu vivia aqui na comunidade, basicamente. E quando eu for a trabalhar no centro de São Paulo, quando eu for fazer a faculdade, que depois eu consegui a bolsa, lá na Zona Sul, e quando eu ia para o projeto social, que dava bolsa quase todo fim de semana, que ficava na Zona Oeste, eu vi que isso aqui era muito grande, que tinham histórias muito diversas e que, assim, as oportunidades eram muito maiores e os problemas também, assim. Então, só nessa época que eu fui entender que o tamanho das nossas desigualdades, assim, nas condições de vida mesmo, sabe? E que E aquilo não era um problema. culturais, inclusive, porque para jovens periféricos, o acesso à educação, o acesso a emprego digno, o acesso a poder de decisão nos é negado na raiz, porque a gente sequer tem consciência que a gente pode, né? Você está falando que estudar não fazia parte das suas aspirações adolescentes porque você tinha uma necessidade material anterior, que é se sustentar, trabalhar imediatamente. Acho que faz parte da vida de todos nós. Então, assim, entre se sustentar e sonhar um mundo novo, disputar as estruturas políticas, a gente sempre vai estar muito ocupado de se sustentar.
Não é nenhuma escolha, porque passar 2, 3 horas no transporte público nos consome, 8, 9 horas de trabalho diário nos consome, os serviços domésticos nos consomem, nós mulheres ainda responsáveis pelos cuidados dos mais velhos e das crianças nos consome, etc. Então, não cabe, não nos dizem, quando a gente é pequena e falam assim pra gente, o que que você sonha ser quando crescer, a gente pensa logo em conseguir pagar as contas e comer todos os dias, né? É, tomar decisões sobre as nossas vidas, pautar a política, não está no nosso horizonte. Nossa geração está sozinha ampliando os próprios horizontes, né? Nós mulheres estamos nos olhando e falando, vamos, vamos. Agora os negros também no Levante Negro estão dizendo, vamos, vamos. A gente consegue, a gente está se amando, se organizando. Que legal conhecer essa história. Então, e isso que você falou, acho que só da gente ter esse direito de sonhar, que nem você falou, quando falaram pra mim, chamaram pra ser candidata, fiquei assustada. Quando eu também decidi lá atrás que eu queria estar na política e falei para as pessoas que eu queria, eu ouvi de tudo, assim, de tipo, ah, mas você é muito jovem, mulher, você tem que casar primeiro. Ai, mas você não tem dinheiro, como é que você quer fazer política? Política você precisa de dinheiro. Qual que é o seu padrinho político, né? Já achando que eu tinha caso com alguém. Ou seja, machismo. Então, assim, são só algumas. Imagino que você também tenha várias frases e várias situações que você passou. Muitas e muitas e muitas. E, assim, eu acho que um dos nossos principais problemas hoje, né, que até eu sempre costumo brincar, a gente precisa de mais democracia para ter menos desigualdade. E é esse ciclo vicioso, né? Uma coisa vai alimentando a outra, né? Quanto mais poder concentrado, maior fica a desigualdade na sociedade. E você trouxe isso, a democracia do Brasil ela não é efetiva porque não tem o Brasil dentro da democracia, né? Não cabe o Brasil hoje. E falta justamente esse diploma de realidade lá dentro, né? De indígenas, de negros, de mulheres, de jovens periféricos, de todo mundo que não está nesses espaços e não ocuparam eles historicamente, né? Que sempre foram excluídos. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar. Além de toda a discussão, né, econômica e social, eu queria trazer para a discussão política. O que, do ponto de vista de reformas políticas, né? Acho que tanto a nível federal, mas assim, local também, acho que dá para a gente pensar em alguns mecanismos. Você acha que poderiam ser criados, ou alguns que já existem, que poderiam ser ampliados e melhorados, para que a gente pudesse ter mais pessoas na política, sabe, quebrar esse ciclo, não falando, óbvio que daria para a gente fazer uma super discussão econômica, social, educacional, etc., mas do ponto de vista de reforma política, o que você acha, assim, toda essa experiência que, enfim, né, ocupando a Lesp hoje, acho que, né, tem um outro olhar, você já trouxe um pouquinho, o que você acha que poderia ser feito? Nossa, nossa, a gente precisa refundar o conjunto de regras que nos orientam e que nos regem. Nós negros e nós mulheres temos a consciência que o racismo e o machismo é a lente estrutural da construção da sociedade brasileira. É classista, é racista, é misógina, é baseada em ritos de passagens violentos, enfim, etc. A legislação eleitoral, a divisão do fundo eleitoral, as regras e mais democracias partidárias seria um princípio democrático importante. Por exemplo, a gente batalhou por prévias esse ano dentro do PSOL. Está no nosso estatuto, mas deveria ser regra eleitoral, contra os coronéis, enfim, os donos das siglas partidárias. Veja, enquanto a gente continua investindo em reeleição, e a maioria dos partidos investem em reeleição, aqueles que já têm mais visibilidade, portanto, mais chances de se eleger, são quem? Homens brancos, não vai renovar nunca, enquanto eles recebem. Só para você ter um comparativo, eu acho que o PSOL, que é o meu partido, é um dos partidos que mais investe em candidaturas de mulheres e negros. Mesmo assim, eu recebi 5 mil reais, dos 26 que eu falei total, 5 mil reais, enquanto outros colegas que se elegeram junto comigo receberam 100, 200 mil de fundo eleitoral. Porque eu vim do nada. Sim. Mas se você não investe quem está vindo do nada, não vamos eleger a diferença e a pluralidade. Eu acho que também a maior democracia, falando de eleição primeiro, porque
eu não tenho a pretensão, e eu acho que a gente tem muita formulação dentro do mandato, de propor um plano, um projeto de país sozinha. Eu acho que parte importante da gente construir um novo país é a gente fazer isso de conjunto, levando em consideração as diferenças. Já passou da hora da gente parar de repetir que somos todos iguais. Quando a gente fica repetindo que nós somos todos iguais, a gente silencia as diferenças. Nós somos todos diferentes. Então, nós não vamos conseguir falar por essa pluralidade. Então, acho que o passo número 1 é democratizar as eleições, para que a gente consiga ampliar a participação política, para que a gente consiga radicalizar a democracia e acessibilizar todas e todos a esse espaço de formulação, que são os parlamentos, que são os espaços políticos. Por isso que eu estou falando bastante em eleição, não só porque a gente está em um ano eleitoral. Para além disso, é essencial a gente se debruçar, eu acredito, em 3 direitos essenciais. Preservação ambiental, porque colapso ambiental é um suicídio coletivo. A gente aqui no estado de São Paulo está próximo a um colapso de abastecimento de água e não vai haver vida se a gente não se debruçar o quanto antes por entender que, para além da pluralidade de pessoas, a terra e a água também são são sujeitos de direito. Então, a preservação ambiental é importante e a gente precisa garantir novos códigos de preservação ambiental. Tem várias críticas à legislação ambiental, a gente pode falar sobre isso. É porque quando você fala de reformas, as pessoas vão pensar em reformas tributárias, em reformas políticas, em reformas eleitorais, etc. e tal. E eu estou dizendo, gente, a legislação ambiental e a preservação ambiental são importantíssimas e vem primeiro antes de tudo, senão a gente não vai comer e tomar banho logo logo. Só que a legislação ambiental no país ela é racista, tem várias críticas e a gente precisa começar a reformulação delas. Por exemplo, criminaliza os povos indígenas. A legislação ambiental brasileira criminaliza os povos indígenas. Ambiental. Depois disso, a gente precisa garantir o cumprimento dos direitos já adquiridos. A Constituição diz lá que é direito de todo mundo, uma vida digna, direito à saúde, educação, moradia, etc. Acontece que o CEP é a mãe de todos os direitos. Sem o CEP você não acessa a escola, você não acessa o posto de saúde, você não acessa emprego e etc e tal. Como é que a gente vai batalhar pelos direitos se a gente ainda não começou a garantir o mais fundamental deles, que é moradia para todos? Essa também é uma pauta prioritária para os grupos étnicos vulneráveis, que é o local de onde eu falo. Preservação ambiental, direito à moradia e, por fim, renda básica. Renda básica não é só uma luta de agora durante a pandemia num Brasil tão desigual quanto o nosso, de tanta acumulação de riquezas, é importante até para salvar a nossa economia do ponto que está, de concentração que está, garantir a circulação e a distribuição de dinheiro no país. Para a gente vencer a desigualdade histórica, a gente precisa garantir o acesso à renda básica integral a todas as pessoas. Então, eu sei que você quer falar de reformas estruturais, etc., mas eu preciso chamar as pessoas para dizer, olha, não adianta a gente começar por outro lugar que não seja maior democracia, mais democracia, democratização do acesso aos espaços políticos. Depois a gente começar a discutir o chão que a gente pisa e a água que a gente bebe, se a gente quiser continuar comendo. Depois garantir casa para todos e, por fim, garantir que todos tenham condições dignas de vida. Isso é urgente. A gente já tem conjuntos legais, por exemplo, a própria Constituição, que versam sobre isso. A gente só não consegue fazer cumprir ainda. Então, o mais básico e necessário é que a gente consiga cumprir a Constituição que a gente já tem. Não, com certeza, né? E assim, ou seja, a gente estava falando de reforma política, mas para falar disso, a gente precisa falar de outras coisas anteriores. Claro, a gente precisa falar de partidos políticos, de reformas institucionais também, né? Você deu alguns exemplos e que eu também senti isso na pele, estando em partidos políticos, né? Mulheres, jovens, veio do nada. Se tiver 500 votos é muito, né? Então, não. E aí Não sempre vamos dar dinheiro, é. é igual, é impressionante, em partidas diferentes, né? Por isso que
machismo, racismo, eles são estruturais, né? Estão na estrutura de um canto a outro. Tudo, E tudo. aí, você fala uma coisa que eu gostei muito, que é a questão da renda básica. Na verdade, por que eu falei que eu gostei muito? A primeira, né, prioridade do Manifesto pelas Vidas de São Paulo, que é esse projeto que eu comentei contigo, que a gente tem feito lives com políticos diversos. Então, a gente já falou com o Eduardo Suplicy, com a Tabata, com o Orlando Silva, com a Marta Suplicy, e a gente está falando com você agora. Justamente para a gente entender o que pode melhorar, tanto na política quanto na sociedade, para a gente ter uma sociedade mais justa. E assim, no nosso manifesto, eu digo nosso que quem assina hoje, né? São mais de 20 coletivos, projetos sociais e também mais de 1.000 voluntários. Primeira meta é a renda básica, é uma renda mínima. E hoje a gente tem essa discussão que ganhou força aí com a crise do coronavírus, com a continuação do auxílio emergencial, mas a gente sabe que isso também é uma discussão antiga. E a nossa proposta aqui é fazer algo a nível municipal, aqui para a cidade de São Paulo. Inspirado em outras cidades que já fizeram isso, e a gente não precisa nem ir muito longe, fora do Brasil, para ver outros exemplos, como é o caso de Maricá, que eles criaram meio que um cartão, assim, de crédito, tipo, com o nome de sabe, um nome local, uma moeda local, uma coisa super bacana, e tem dado certo, tem dado um resultado bacana de tanto reduzir, enfim, situações de vulnerabilidade, de extrema pobreza, quanto de fazer essa economia circular e crescer. E aí eu queria te perguntar, o que você acha dessa discussão a nível mais local, municipal, ou até mesmo estadual, e como que tem sido a discussão de renda básica dentro da Leste hoje? Tá. Antes disso, eu sou uma ecossocialista e aí eu sempre vou pensar na proteção do meio ambiente quando eu formulo. E até por conta dela, eu considero que a gente precisa pensar em outras formas de remuneração. Falei no ponto anterior que eu considero a distribuição e a circulação de renda essenciais até para salvar a economia pós-pandemia no Brasil. Veja, dinheiro parado na conta de pessoas, as mais ricas, etc., leva uma série de pessoas à fome, mas não vão apenas sofrer essas pessoas novamente inseridas à fome, que é um fenômeno que a gente está assistindo agora. Sofre o mercadinho local, sofre a farmácia local, sofre a padaria, sofrem as fábricas e etc. É toda uma cadeia econômica que a gente vai colocando cada vez mais em risco quando a gente restringe a circulação de dinheiro. Uma economia saudável tem dinheiro circulando, não dinheiro parado em poupança concentrado na mão de grandes milionários. Isso é importante para a economia. Também é importante para preservar vidas. As vidas deveriam ser um direitos invioláveis. Direito inviolável, mas ainda não é. Então a gente já está aqui falando do óbvio, que é salvar vidas. Mas tem uma outra camada também. A Fiocruz, ela tem uma pesquisa divulgada ano passado que já previa que a maior dificuldade para a saúde do nosso século seriam os fenômenos climáticos. Seja chuvas torrenciais que causam acidentes e levam as pessoas, sejam crises, por exemplo, malária na Amazônia, dengue no estado de São Paulo, que tem a ver com a falta de cobertura vegetal, seja o coronavírus, por exemplo, que é uma doença zoonótica transmitida de um animal para seres humanos, que é sinônimo da gente invadir novos habitats, destruir novos habitats e ter contato com outras espécies de animais que a gente não tinha antes, etc. A degradação ambiental, ela vai ser o maior desafio para a nossa sobrevivência e vivência nesse século, para a saúde. Para a gente conter os fenômenos ambientais e continuarmos vivos, porque está cada vez mais democrático, embora também quem seja afetado primeiramente seja os grupos étnicos vulneráveis, porque moram na beira de rio, porque tem menos acesso à saúde, aos hospitais, etc., está cada vez mais democrático, né? Está cada vez mais todo mundo sem água, está cada vez mais todo mundo com medo do coronavírus, está cada vez mais democrático e cada vez mais atingindo todas as pessoas. Para a gente retroagir nos avanços das alterações climáticas, a gente vai precisar produzir menos.
Se a gente precisa produzir menos, a gente precisa trabalhar menos. É necessário para a sobrevida da humanidade. Aí as pessoas vão vir com julgamento moral. Mas, Mônica, todas as pessoas precisam ser produtivas. De alguma forma, todas as pessoas são. As mulheres donas de casa, por exemplo, historicamente, se fossem remuneradas por todo serviço que prestam à sociedade, cuidando das vidas, cuidando, enfim, do futuro da humanidade, que são as crianças, né? Mas elas não são remuneradas, entregam um trabalho importantíssimo para a sociedade, que é o cuidado. Enfim, mas para a gente produzir menos e para a gente racionalizar o trabalho, até para a gente não se matar coletivamente, a gente precisa discutir outras formas de distribuição de renda. É um debate urgente para a manutenção das vidas na Terra. A diminuição da produção, a manutenção de renda, a distribuição de renda. Tem cidades, como o município de São Paulo, que têm orçamentos maiores que estados, maiores que países. Por óbvio, a cidade de São Paulo tem condições de fazer um programa assim todo seu. E tem histórico disso, viu? Eu sou do interior. Eu sou de Itu, interior de São Paulo. Então, tem políticas aqui em São Paulo que não tem em outras cidades e que são exemplos para todo mundo. Leve leite, por exemplo, né? É uma coisa muito específica da cidade de São Paulo na tentativa de fazer manutenção de vidas, garantir alimentação para todas as pessoas e etc. Aqui em São Paulo tem políticas para cultura específicas. Agora, durante a pandemia, tentou-se aprovar uma renda básica para os trabalhadores da cultura específica, oriunda desse orçamento enorme da megalópole que é São Paulo. Já cidades menores, o estado de São Paulo é essencialmente rural, a gente tem cidades aqui no estado de São Paulo que tem 7, 10 mil habitantes, são canaviais, basicamente, etc., que precisarão de ajuda de outras estruturas, né, estaduais, federais, para manter um possível programa. Mas é bem possível encaixar todos esses pactos, esse conjunto de ornamentos jurídicos para que a gente consiga, da melhor forma possível, distribuir dinheiro. E é possível. É possível. As pessoas falavam, por exemplo, que o Bolsa Família ia levar os cofres brasileiros à falência. E não levou. Outros programas sociais e etc e tal. A economia também é ponto de vista, né? Se a gente resolve investir em canalizar rios, e olha que são obras bilionárias, a infraestrutura de saneamento básico é um desafio no Brasil, não é só por falta de vontade dos agentes públicos, é também por falta de vontade dos agentes públicos, mas é também porque é uma das infraestruturas mais caras de se construir. Se a gente conseguiu construir canalização de centenas de rios numa cidade como essa, por que a gente não consegue garantir comida na mesa para toda a população da cidade de São Paulo? Se a gente conseguiu pintar todos os painéis de cinza, depois colocar parede verde, depois voltar a cinza, num curto período de tempo, porque a gente não consegue priorizar, vencer as desigualdades e a fome. A economia é ponto de vista, né? A gente tirar daqui, pôr ali e etc. Investir hora aqui, investir hora ali. E é bem possível fazer. A cidade de São Paulo e o país já fez em outros momentos e já provou que é possível fazer sem falir, sem comprometer os cofres públicos. Eu acho que é essencial, deve ser o debate mais prioritário do próximo período, não à toa, porque o coronavírus vai deixar um legado de miséria, vai deixar um legado de escassez, vai deixar um legado de dificuldade de distribuição de alimentos, de insegurança alimentar, que vai exigir de nós mais criatividade para vencer a concentração de renda. Perfeito. Para mim foi uma aula. Olha, eu até peguei aqui o caderninho, fiz algumas anotações. Aqui assim, né, meio olhando aqui, anotando enquanto você estava falando. Eu gostei bastante. Vou até anotando para poder pesquisar um pouco mais. Mas, ou seja, né, Mônica? Não vai existir economia possível para o século XXI se não é sustentável. Porque senão a gente vai estar... O coronavírus tá aí para quem não quer ver, não quer acreditar que a degradação ambiental vai impactar todo mundo.
óbvio, tá todo mundo no mesmo bar, não tá todo mundo no mesmo barco, né? Alguns estão no barco muito mais confortável, com muito mais privilégios, e outros estão ali, né, quase ali afundando o barquinho. Mas a gente tá no mesmo mar, todo mundo tá sendo atingido, né? Então isso é uma coisa legal que você trouxe, assim, tipo, do tamanho do impacto disso. Então, Uhum. não tem como a gente não falar de uma economia mais E é fruto sustentável. do nosso modo de vida. É fruto do nosso modo de vida, né? A Exato. gente não escolheu, mas se condicionou a viver dessa forma. Será que da mesma forma que nós sonhamos e ousamos sonhar outra forma de fazer eleição, outra forma de fazer mandato, porque muitas das políticas que a gente propõe, as pessoas olham pra gente e falam assim: nossa, mas ninguém tinha falado disso antes. Mas parece óbvio, porque vem da nossa vivência. Será que também não está na hora da gente sonhar outra estrutura de sociedade? Será que a gente é obrigado a amargar o marco de ter 35 mil pessoas não fumantes padecendo de problemas pulmonares na cidade de São Paulo, tal qual os fumantes, por conta da poluição do ar? Será que a gente tem que amargar as periferias de São Paulo, tendo índices de pobreza e de miséria de países em guerra, apesar de viverem na cidade mais rica da América Latina? Será que a gente tem que amargar um mapa da desigualdade tão desigual? A cidade de São Paulo, ela é simbólica das escolhas políticas e sociais que fizemos, mas a gente tem que manter essas escolhas ou a gente pode mudar? Acho que muitas de nós, na nossa formulação política também, e eu vi em algum lugar, eu queria ter isso aqui para compartilhar, não vou lembrar, não sei qual jornal fez uma pesquisa sobre as nossas atuações, nós parlamentares, mulheres e negros. E aí os dados mostram que a gente é pragmático, que a gente mais faz do que fala, que a gente não é muito de discursos enormes na tribuna e etc. Acho que isso tem a ver também com a necessidade urgente da gente resolver problema, né? A gente está lá despachando, despachando, despachando e é produtivo. Formula muito, produz muito, fiscaliza muito, judicializa muito, está sempre fazendo coisas. Será que não está na hora da gente refundar? Será que não está na hora da gente sonhar uma nova sociedade? Será que não está na hora da gente desapegar dessas estruturas, dessas verdades absolutas que não são verdades até o fim e sonhar novas verdades, novas realidades? Por exemplo, eu tenho uma amiga, mãe, que ela vive falando: se nós tivéssemos começado a sonhar cidades, se nós tivéssemos sido as primeiras gestoras, nós teríamos investido mais em calçada do que em asfalto, porque a gente empurra os carrinhos de bebê. Então, as cidades seriam acessíveis se tivessem sido sonhadas por mulheres e não por homens que não têm nenhum compromisso com cuidado, nenhuma obrigação com cuidado. Será que não está na hora da gente romper de fato com tudo que nos ensinaram? Eu tô nessa, Malu. Tô aqui todos os dias tentando romper com o que tá dado e sonhar sem amarras com uma nova realidade que eu tenho muita certeza que é possível. Não, eu tô aqui, assim, achando muito lindo mesmo tudo que você tá falando, Mônica. E, inclusive, a gente já tá aí nos minutinhos finais da nossa live. E eu Eu queria falei pra pedir. caramba. Isso Não, que eu é falei que a gente não importante. fala. Tô ali cronometrando, né? Também para não. Porque senão o Instagram deu uma hora ele cai aqui, né? E nossa, nem vi que a live caiu. E aí, por isso que eu tô aqui dando uma olhada e falei, caraca, já passou. E eu tô aqui só anotando, gostando muito mesmo de tudo que você tá falando, porque eu me vejo na sua história, eu acredito no seu sonho. Então, para mim é muito legal poder aprender um pouquinho com você. E não só eu e todo mundo que tá vendo e que vai ver depois. O pessoal assiste muitas lives depois também e vai deixando os comentários, é muito bacana. E, Mônica, você falou coisas que eu achei muito bonitas, assim, eu até anotei. Que a política, né, ocupar e transformar a política é o nosso direito de sonhar nossa sociedade, de sonhar o nosso mundo. E olha só, por estar todas essas pessoas que não ocupam a política hoje, né, nós mulheres, jovens, periféricos, pretos, LGBT, indígenas, essas pessoas, como você acabou de dar o exemplo de se fossem mulheres que tivessem fundado, tivessem sonhado cidades, elas seriam calçadas. Uma coisa assim muito simples, sabe? Então, enquanto a gente não tiver toda essa As diversidade creches da seriam em outro política, horário, o transporte público seria priorizado, seriam exato. acessíveis para as pessoas com deficiência, eu tenho certeza. A segurança alimentar seria a pauta prioritária. Nossa.
Exato, assim, sabe? E parece tão óbvio, a gente tá tão distante, como você falou, preso em umas amarras que será que fazem sentido ainda? Talvez não. E Mônica, você falou muito sonho, e eu queria pedir pra gente encerrar essa live, se você pudesse ilustrar esse seu sonho, de como seria essa sociedade que a gente talvez viva para viver, a gente espera que sim, né? É, é, como seria essa nova cultura mais sustentável, com menos produção, com menos tempo no trabalho, com menos consumismo, com menos desigualdade? Como que teria que ser a democracia para essa nova cultura, sabe? Se você pudesse desenhar assim mesmo, falar um pouquinho desse seu sonho, de onde você quer chegar, onde a gente quer chegar, para a gente encerrar assim com esperança e coragem para continuar nessa luta. Meu maior e principal sonho é nadar e pescar, me perdoem os veganos, no Rio Tietê. Acho que Uau! esse, acho que esse é o sonho número um. E para chegar nesse lugar, a gente vai ter que ter vivido muitas outras etapas de desconstrução dessa sociedade de exploração. Eu acho que a democracia ela só vai existir quando todos nós formos diferentes legalizadamente, quando as diferenças forem respeitadas, quando a solidariedade for a pauta que nos move, quando a gente tiver uma sociedade de cultura e de amor pregada pela educação de Paulo Freire, onde a gente tenha mais tempo para se cuidar, para amar, onde todos tenham direito à família, coisas importantes que a gente esquece, que nos tiram, porque nos ensinaram que ser é ter dinheiro, ter crachá, ter um carro bacana, ter uma casa grande, ter mais do que o outro. Porque ter igual não é legal, a gente tem que ter mais do que o outro para ser diferente. E nisso tudo estão nos tirando a coisa mais essencial, que é a vida. A vida não é o que você tem por estar de pé. A vida é o que você tem quando você se alimenta bem, quando a sua alma está nutrida, quando você tem acesso a lazer, a cultura e, sobretudo, quando você tem direitos a afeto, Malu. A sociedade que nos obriga a passar 2 horas no transporte público, 10 horas no trabalho, fazendo 20 mil cursos para um dia ter um crachá e ser melhor do que os outros, está nos tirando o direito à família. Hoje ninguém consegue mais sentar à mesa e jantar juntos, ou, enfim, exercer a solidariedade. Então, o futuro que eu sonho é um futuro em que o afeto não seja bobagem, em que o cuidado seja essencial, que a vida seja um direito inviolável, que a gente se comova, sofra a cada corpo enterrado, seja pelos acidentes, seja pela fome, seja pela violência, seja pela pobreza, que a gente se indigne como deveria se indignar toda vez que morre uma pessoa e a gente não faz isso porque a gente se acostumou a matar todos os dias e que a natureza seja saudável para a nossa vida, que os animais, os povos da floresta e a gente tenha direito a respirar ar bom, que a água que chega na nossa torneira não esteja envenenada e que a gente não coma agrotóxicos todos os dias. É enorme, é enorme. O passo número um é a gente poder falar disso. Para a gente poder falar disso e vencer os que atentam contra as nossas vidas, é a gente se fortalecer e juntos mudarmos a correlação de força. Hoje eu acho que a correlação de forças está desfavorável. Tem mais gente que pensa em negócios e menos gente que pensa em vidas. A gente precisa mudar isso. A gente precisa de mais gente que pensa em vidas, em espaço de fala e de decisão. Perfeito! Que lindo, 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 sério. Que lindo mesmo, Mônica. Eu tô aqui, mais uma vez anotei duas coisas que você falou, que eu achei muito legal. Ou seja, a gente está passando por esse momento em que a gente precisa de uma revolução solidária e uma radicalização democrática. Eu acho que talvez, né, como começar? Talvez está aí. Solidariedade e mais democracia, radicalizar a democracia para que as pessoas ocupem esses espaços e, como você falou, sonhem essa sociedade, esse mundo, essa cidade que a gente tanto quer, a gente tanto merece. Então, eu amei o que você falou. É o que deveria ser o direito básico à vida, né? Os direitos humanos, na verdade, que a gente vive essa sociedade
hipermeritocrática, hiperprodutiva, em que a gente só tem, a gente não é, né? E com isso a vida vira segundo plano, né? A vida vira essa coisa material. Eu acho que você trouxe de uma maneira muito delicada, muito também, assim, pragmática e pontual, aquilo que acho que todo mundo sente ou já sentiu um dia, mas às vezes não consegue colocar em palavras. Então foi muito lindo mesmo, Mônica. Muito obrigada pelo seu tempinho para a gente conversar. Foi muito rico, muito construtivo. Você me inspirou demais. Saio daqui com as energias renovadas e espero poder te encontrar muitas outras vezes aí na luta por essa São Paulo que a gente quer. E pode contar comigo nesse sonho, que o seu sonho também é o meu sonho e acredito que de muita gente. Malu, prazer enorme. É nós. É nós. Nada em cima de nós sem nós. Precisando, vai lá no gabinete, gente que está assistindo também. O gabinete da bancada ativista é aberto. A gente costuma emprestar caneta também. Sempre quando as pessoas têm iniciativas boas, ideias boas e compartilha com a gente sempre está emprestando a caneta para as pessoas usarem. Acompanha o nosso mandato. A gente precisa de muita ajuda popular também para que as nossas iniciativas e projetos de lei vençam os coronéis, porque chegar, a gente já chegou, mas conseguir avançar é um caminho que a gente só vai conseguir com muita organização e atividade popular. Então acompanha o nosso mandato, acompanhe as nossas iniciativas, fiscalize a gente também e participem. Perfeito. Pode deixar. Quando tudo isso melhorar, eu vou lá no gabinete de vocês para a gente conversar um pouquinho melhor. Perfeito. Muito obrigada. Inspiração. A gente recebeu vários comentários legais. Aqui, né? Nosso sonho é o direito à vida. E é isso, pessoal. Vamos juntas e juntos nessa. Mônica, um beijo, uma boa noite, uma boa sexta-feira, bom fim de semana. E até as próximas. Tchau, Malu. Tchau, gente.